sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto II. E hoje é dia 31 de março de 2020 e você está na Zona em Quarentena. Meus amigos, estamos aqui na quarta edição, ou quinta, se vocês contarem aí o nosso episódio piloto, aqui do Zona em Quarentena. Você que já é um ouvinte já conhece, mas se você está chegando agora, o Zona em Quarentena é um projeto que nós desenvolvemos aqui no Zona E para trazer aí, falar um pouco das principais notícias envolvendo este período de pandemia. Não somos necessariamente um canal jornalístico, mas a gente procura trazer aí as principais notícias dos últimos dias, algumas curiosidades, desvendar e quebrar algumas fake news, trazer sempre alguma coisa interessante, um pouco curiosa também, para quebrar um pouco esse clima pesado, né, que a gente tem vivido aí ultimamente. E temos a proposta de estar sempre trazendo um convidado de alguma área específica para trazer um ponto de vista mais interessante, mais específico, mais técnico aqui para enriquecer o nosso conteúdo. E hoje nós estamos aqui com o Matheus Patrício. Matheus, seja bem-vindo, cara, obrigado pela presença. Por favor, se apresenta aí e fala um pouquinho sobre você. Fala pessoal, tudo jóia? Como é que tá aí? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes aí, né, no caso. Eu sou amigo do Denis aqui de Varginha, sou advogado. Pô, desculpa, lamento por você. É sempre assim. Tem esses detalhes aí. Já. Fazer o quê? Bom, mas eu sou advogado, trabalho aqui no sul de Minas, faço um monte de coisa por aí, já acompanho o podcast, inclusive, curto pra caramba aí o Zona em Quarentena, coisa que eu mais tô fazendo aí nessa quarentena forçada aí, ouvir podcast, e o de vocês tá sendo um alívio, achar um bacana assim, poder ouvir, e eu tô meio que zerando a vida aqui, né, tô sendo convidado pro podcast. Eu tô feliz. Depois a gente deixa Depois a gente deixa comando aí com vocês. Pode deixar. Mas é isso aí, cara. Eu trabalho com direito já faz um tempo, já advogo já faz uns 4 anos e eu gosto também bastante da área jornalística, área de comunicação, então sempre que possível eu tô escrevendo uns textinhos, gravando uns vídeos, falando alguma coisa desse tipo. Tô virando um blogueirinho aí também. Ah, bacana. Então o Matheus vai ficar com a gente hoje aqui comentando algumas notícias, alguns causos e também participando lá no nosso bloco de tema, onde a gente vai explorar aí todos os conhecimentos do doutor, né? Nossa, não foi isso não. Pra poder esclarecer aí algumas questões legais aí. Sempre quando vem alguém vai me chamar de doutor, gente, é Matheus, não é Matheus. Não me chama de doutor, não. Aí não é nem aquele papo de, doutor é só quem tem doutorado, porque eu sei que tem um decreto lá da época do Dom Pedro que fala que é doutor, direito e tal, eu só não gosto que me chame de doutor. O único cara que pode ser chamado de doutor e patentes militares é o garçom, né, Roberto? Ô, meu comandante! Principalmente quando entrar em cerveja gelada. Ô, meu oligarca, por favor, muito obrigado. Ô, meu diplomata, me traz um. Né? Saudades, garçom. Apesar que hoje em dia também qualquer um pode, né, querer ser diplomata, mas é isso aí, vamos lá, galera. Vamos pro nosso bloco de notícias. Vamos lá. Chegando aqui no nosso primeiro bloco de notícias, onde a gente traz as principais notícias aí dos últimos dias, eu quero começar com uma notícia que tem repercutido bastante, principalmente aí pra galera que gosta, né, de good news. Temos as fake news, bad news e as good news, aquelas notícias, novidades, good vibes aí, que é o seguinte: segundo matéria do R7, número de novos casos de coronavírus cai pelo 3º dia. Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 323 pessoas infectadas nesta segunda-feira, dia 30, no caso ontem, a menor taxa dos últimos 5 dias. Vamos tentar entender um pouco sobre essa notícia, porque tem muita gente compartilhando, e assim, é legal, né? É uma métrica numericamente boa, mas a gente tem que entender algumas coisas aqui. Segundo a matéria, ela diz o seguinte: o número de novos casos do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, caiu pelo 3º dia consecutivo no Brasil. As informações são do painel coronavírus do Ministério da Saúde. Até o momento, no caso ontem, né, dia 30, o país registra 159 mortes
mortes por Covid-19 e 4.579 casos da doença confirmados em laboratório. Entretanto, vale ressaltar que ainda não é possível afirmar que os índices vão continuar caindo nos próximos dias. O próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já disse em entrevista coletiva que a expectativa é que o país passará por meses seguidos de aumento de casos. Então, a gente tem que interpretar por esse ponto de vista que, nesses últimos 3 dias, né, ou nós tivemos realmente um número menor, né, porque a curva ela sobe, mas ela oscila em alguns dias, né, mas ela ainda pode continuar subindo, tudo indica que ela vai continuar subindo, ou simplesmente não foram feitos testes o suficiente para aumentar esses números. A probabilidade da segunda opção ser a verdadeira é maior. Cara, tem que ter aquela questão que a Cecília falou no último programa, de que os testes eles acabam, entre aspas, gargalando no laboratório que não dá conta de fazer todos os exames, né? E também tem uma coisa a se considerar, porque se acontece isso, o exame não foi feito ontem. O que foi verificado hoje foi feito, sei lá, há 5, 6, até 7 ou 8 dias, né? Então a gente tá dando dados com um delay da realidade dos fatos, basicamente. Exato. Tudo que a gente for falar do Coronas, ele vai ter um delay grande, né? Por exemplo, cidades do interior, assim, elas demoram para enviar a amostra para poder chegar aonde que estão sendo feitos os testes. Então, a gente pode colocar os 5, 6 dias aí de atraso, que os casos confirmou hoje, na verdade, eles estão rodando já faz um tempo, sem falar óbitos que aconteceram nesse meio tempo, né? Que é pior ainda. Inclusive o primo do porteiro, né? Que morreu. A gente vai falar disso lá na frente. Mas, Thiago, o que o Matheus falou é verdade. Por exemplo, cidades do interior costumam mandar pra capital pra poder analisar. E tem até que falar, tipo, Macapá, que é a capital do estado do Amapá, muitas vezes manda os exames pra Belém, ou seja, pra capital de outro estado, porque é onde tem a infraestrutura pra fazer a análise em comparação. Chegar em Macapá é mais demorado que chegar em Portugal, pra vocês terem uma ideia. Porque pra você chegar, pelo menos aqui da região sudeste, você tem que pegar geralmente um voo para Brasília, numa escala lá, e de Brasília para lá. Então, assim, a falta de comunicação com esse lugar, sabe? Tipo, deve ser mais isolado que o Acre. Só para dar um parâmetro aqui, parece que foi ontem ou anteontem, no máximo, que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus na região, que foi em Pouso Alegre, região que eu falo sul de Minas aqui. E esse caso, cara, ele, se eu não me engano, ele foi internado no hospital cerca de 7, 8 dias atrás, entendeu? Ô, Denis, teve o caso aqui de Boa Esperança. Também. Boa Esperança também, a senhora que confirmou, né, no caso, confirmou também por agora. Acho que, se eu não me engano, são 5 casos confirmados. Uma delas é essa moça. Sim, essa moça rodou. A gente comentou no primeiro programa, eu acho, sobre essa moça. Ela rodou, assim, tipo, a cidade inteira e tal, e passando mal. Aí depois enviaram ela pra Varginha, né, que é o hospital mais equipado. E aí depois foi confirmar semana passada. Ou seja, vocês fizeram um programa 3 semanas atrás. Pois é, então assim, não é torcer contra, né? Como tem uma galera que costuma falar, não é ser pessimista. É ótimo, é maravilhoso que nós tenhamos aí uma redução dos números, se não for levar em consideração todas essas questões adversas que a gente citou aqui, né? Se ainda assim nós tivemos aí uma diminuição nesses 3 dias, ótimo, maravilhoso. Mas isso não muda em nada, gente. Toda a questão de prevenção, de isolamento e as medidas que o governo e as autoridades têm que tomar em relação à pandemia, tá? Então, é bom, é uma notícia, né, legal, traz um certo alento aí, mas não é usada como métrica, segundo as palavras do próprio ministro da Saúde. Seguindo aqui a próxima notícia, agora aqui do site da Jovem Pan, 500 mil testes comprados pela Vale chegam ao Brasil. Pois é, né? A Vale, ela havia prometido aí a doação dos chamados testes rápidos, né? Que foram comprados ali, e a remessa veio da China, olhem só vocês, e desembarcou aí no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na segunda-feira ontem, e foi encaminhada para o Centro de Logística do Ministério da Saúde na capital paulista. Ainda bem que não passou por Curitiba. A Vale fechou a compra de 5 milhões de kits para verificação de infecção por Covid-19. Segundo a mineradora, a doação é uma forma de ajudar o governo brasileiro no combate à disseminação da doença no país. O teste, produzido pela empresa chinesa Wangfu, tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa,
e permite que se tenha um resultado em apenas 15 minutos. Então essa notícia ela já faz até um gancho, né? Ela faz uma ponte com a notícia anterior, que a gente falou assim, justamente isso. Pode ser que nos próximos dias haja um registro de aumento nos casos de coronavírus. Quer dizer que mais pessoas ficaram doentes? Não, quer dizer que agora a gente terá como identificar mais pessoas, né? Porque como não se pode fazer um teste, não se tem um laudo exatamente preciso. Quem quiser saber muito mais sobre isso, eu recomendo a edição passada do Zona em Quarentena, edição número 3, que nós recebemos aqui a biomédica Cecília Benazato, que deu uma aula aqui pra gente, explicou tudo direitinho, foi um amor de pessoa. Então lá ela explica direitinho essa questão de teste, como é que funciona, o tempo que leva, né? Então assim, agora talvez com esses 500 mil kits aí a gente vai começar a ter uma métrica um pouco mais precisa dessa curva de evolução, né? E agora nos Estados Unidos também parece que estão... Eu cheguei a ver 2 notícias, eu tava pesquisando pra ver se eu achava, que os Estados Unidos desenvolveu um exame que demora 5 minutos e que não precisa de laboratório, ou seja, poderia ser feito no próprio atendimento, e ele usa uma maquininha que é do tamanho de uma torradeira, mais ou menos, e eu tava vendo que havia interesse do Brasil em comprar esse equipamento justamente para poder fazer, mas parece que o próprio Brasil já conseguiu desenvolver e sairia até por metade do preço do que comprar o americano. Agora é que eu tô realmente procurando informação para confirmar aqui essa questão do exame brasileiro. No caso do exame americano, eu já vi outras fontes. Mas assim, para você ver como a gente não pode ignorar a parte geopolítica do negócio, né? A gente olhando a notícia, os testes vieram da China, quem diria, né? E há pouco tempo atrás a gente tinha deputado federal aí xingando, falando que a culpa era deles. Você não pode literalmente bater no seu principal cliente, né? Que a China é o principal apoiador comercial do Brasil, e agora, olha, da onde que tá vindo aí algumas das soluções, né? Tem que falar que eles estão enviando diversos auxílios lá pra Europa, pra Espanha, em outros lugares lá. Souberam lidar melhor com a situação. Pois é, né? Mas aí você fala qualquer coisa de chinês aí, faz um Skype depois com o primeiro-ministro lá, resolve tudo, tá tranquilo. Pois é. Coisa à toa. Eu só quero ver essas pessoas que disseram que vão boicotar a China, né? Os produtos chineses daqui pra frente vão deixar de fazer o teste. Vamos deixar de comprar chá, eu me lembro, pode deixar. Pois é. E ainda aqui uma notícia sobre a rede hospitalar. No site da Veja, hospitais Sírio e Einstein afastam 450 funcionários doentes. Estima-se que na rede pública já são cerca de 1.000 profissionais da saúde nesta condição. Segundo a matéria, as 2 maiores referências em saúde de São Paulo na rede privada, os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, afastaram juntos 450 funcionários infectados por coronavírus, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. No Sírio, são 104 profissionais da saúde na condição. Desse montante, cerca de 5 internados, como o cirurgião Raul Kutat, na UTI, e no Einstein, o primeiro hospital a lidar com coronavírus no Brasil, são 348 afetados e 13 internados. Estima-se que na rede pública de São Paulo já são cerca de 1.000 afastamentos. E a gente está falando só de São Paulo, né? Eu tenho aqui amigos que trabalham em UPAs, que trabalham nessas clínicas da família aqui no Rio de Janeiro. Algumas até se converteram nesses postos de atendimento prioritários para o coronavírus, e já me falaram que realmente tiveram vários colegas afastados aí por conta de infecção. Então, só pra gente relembrar mais uma vez a importância de quem tá realmente na linha de frente, né, indiferente de qualquer questão política, técnica, né, e isso nessa hora não importa, amigo. Quem tá lá literalmente com a mão na massa, às vezes aí a gente tá falando de hospitais da rede privada, né, que tem recursos, que tem insumos, mas se a gente for pensar na rede pública aí, que tem uma galera que nem máscara, nem luva tem pra trabalhar, então fica aqui sempre o nosso reconhecimento e agradecimento da galera da saúde que tá nessa linha de frente aí. O que eu consigo pensar sobre esse fato é que quando começou toda a falação sobre coronavírus e tal, o pessoal correndo para lojas de tipo de saúde e tal, comprando máscara, querendo se precaver, e assim, a gente esquece que esses produtos são necessários para o pessoal que realmente vai estar na linha de frente. Sim. Minha irmã, ela trabalha no hospital aqui em Varginha, ela falou exatamente sobre isso, que em parte está faltando. E eles sim são... Já
tá faltando material, né, cara? Já tava faltando normalmente. Toda vez. Nada. Mas assim, agora piorou o negócio e você tem que tomar muito cuidado, cara. Assim, a gente coloca falando sobre que é uma guerra contra o vírus, eles são os Navy SEALs, cara. O pessoal que a gente precisa mesmo na hora dessa. Tá equipando eles e tomar cuidado com eles. Roberto, quer comentar? Não, cara, assim, a questão é que isso só evidencia aquilo que a gente vem falando. O cara que acha que é só uma gripe e tal, o lance dela nunca foi a taxa de mortalidade, apesar de ser alto. O lance sempre é a sobrecarga do sistema de saúde, e isso só tá evidenciando cada vez mais. Cara, só da questão da importância aqui, a gente fala todo o programa assim, mas a gente deve até mencionar algum ponto do programa aqui, mas só pegar a entrevista do Átila ontem no Roda Viva, cara. Ele falou, e isso que tá acontecendo ainda, na visão de um cara especialista, ainda falou que não é sério. Não é sério e já entra quase que... Já tá começando, né, a entrar em colapso no sistema de saúde. Não, então, e assim, vai piorar. Pois é. Por isso que são importantes os testes que estão vindo agora para testar esse próprio pessoal da saúde, porque você imagina, o pessoal está trabalhando no hospital, digamos que tem um outro paciente em uma outra ala que, sei lá, é imunodeprimido, tem uma crise como, por exemplo, AIDS ou algo desse tipo, mas foi lá, teve contato com um ou outro, o cara é assintomático, que nem a Cecília falou no último programa. Vai lá e tem o contato e contamina aquela outra pessoa e gera um risco, entendeu? Então, por isso que os pessoal da área da saúde tem que estar sendo testados bem, tá? Tomar muito cuidado. E antes da gente passar então aqui para nossa parte de fake news, temos que comentar, porque a gente inclusive segurou a gravação de hoje aí em pelo menos meia hora, 40 minutos, porque o nosso digníssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez mais um pronunciamento em rede nacional, aí diretamente lá do Planalto, falando aí sobre novas medidas, o posicionamento do governo em relação à pandemia. A gente fez uma análise do pronunciamento anterior dele, do dia 24, se eu não me engano. A Cecília bateu aqui com a gente ponto a ponto do que foi dito e das coisas que ele falou. Acho assim, não vale muito a pena a gente se demorar nesse tema, até porque ele não trouxe nada realmente de novidade, né? Ele meio que só repercutiu aí o que já estava sendo anunciado pelos órgãos de jornalismo e até fontes do próprio Planalto, né, das medidas que eles vão apresentar, enfim. Assim, o que eu posso dizer, e aí eu vou abrir para vocês e para vocês opinarem também, é que, logicamente, ele não mudou, né, os pontos de vista dele, ele ainda continuou falando lá da questão da hidrocloroquina, continuou falando sobre a importância da economia e tal, mas, né, pelo menos eu achei assim, dessa vez quem escreveu o pronunciamento dele, com certeza não foi nenhum dos malucos lá que ficam na assessoria dele, porque é nítido assim que ele usou um tom bem mais apaziguador, né? Inclusive no final ele fez um agradecimento ao parlamento, né, as entidades jurídicas ali, não fez ironiazinha, referência, né, irônica, sarcástica aí em relação à imprensa, não usou termos para minimizar a pandemia como resfriadinho, gripezinha, não falou do histórico de atleta, né? Parece, sim, que foi outra pessoa, literalmente, que escreveu esse discurso dele. Pode ser, talvez, porque nessa última semana o Bolsonaro tá sendo, assim, mais bombardeado do que nunca, tá ficando cada vez mais isolado politicamente. Então, esse discurso com um tom mais apaziguador pode ser realmente uma estratégia. Talvez ele finalmente esteja sentindo o peso da opinião pública, né? A água bateu na bunda, né, Thiago? Sim. Começou, cara, Tipo, o cara apanhou a semana inteira. O Twitter barra o cara, o Facebook barra o cara, o Instagram barra o cara. Tem notícia até dele chorando aí nos gabinetes que a galera tá colocando aí. Eu queria muito um vídeo desse, pelo amor. Agora o lance da cloroquina, né, cara? O Átila falou ontem no programa mesmo, não tem nada comprovado, cara. Ele se agarra nisso como... É meio que palanca que ele faz, né, cara? É o que, entre aspas, sobrou pra ele. Eu acho que não é uma questão de só água bater na bunda, cara. Tipo, a gente ainda vê ele tendo um tom mais apaziguador, mas distorcendo completamente o que o presidente da OMS disse. Sim. Então, você tem um cara que ele tá compromissado com o erro. Ele sabe que ele tá errado, mas ele vai ficar até o final pra não dizer que ele tava errado, porque a base dele é que ele tá sempre certo.
Então se ele recuar, ele sabe que ele perde essa galera idiota que apoia ele. E ele já tá sentindo que ele tá chegando numa sinuca de bico. A única coisa que ele pode esperar é que os governos estaduais tomem medidas que atenuem isso. Porque no que depender dele vai morrer muita gente e ele vai ter que recuar. E ele vai entrar, já entrou pra história, sem dúvida alguma, como o pior presidente da história desse país, né, cara? Eu vou deixar o link aí na nossa relação de posts, a matéria que a Folha, né, ela lançou aqui, que dizendo o seguinte: em novo pronunciamento, Bolsonaro distorce a OMS e volta a igualar empregos e vidas diante do coronavírus, né? E aí tem uma comparação das falas dele com a referência do contexto real da fala lá do presidente, do diretor, da OMS, né, o Tedros Adhanom. Então tem essa matéria aqui da Folha de São Paulo fazendo aí todos esses parâmetros. E é isso, né, cara? Realmente, assim, ele falou lá sobre o pacote de apoio de R$600 que a gente citou no último programa também. Então é triste que precisa ter esse baque, essa pressão popular para o cara poder escutar e realmente, assim, por mais que ele não concorde, né, ele tem que se ver obrigado ali a ser mais maleável, porque tava chegando em um ponto, cara, realmente desesperador. Ainda estamos, né? Mas estava assim insustentável qualquer tipo de coisa que ele falasse se ele mantivesse o mesmo tom. Bom, para fechar o nosso bloco de notícias, eu tenho aqui 2 fake news, né? Uma que, nossa, rodou esse Brasilzão, já virou um meme, que o Roberto fez referência aí no início do programa, e agora a gente pode falar melhor sobre ela. O seguinte, segundo aqui, ó, link de notícias do UOL: história deturpada do borracheiro é usado para desacreditar dados de Covid. E aí a matéria diz o seguinte, né? Se você provavelmente rodou pela internet esses dias, você deve ter visto aquela mensagem, aquele tweet, né, dizendo assim: gente, o primo do porteiro aqui do prédio morreu porque foi trocar o pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele. Receberam atestado de óbito como se fosse o Covid-19. Eles estão indignados. E aí um monte de perfil bot repercutiu isso aí, né? O cara tem mais primo que, pelo amor de Deus, né? E é uma época muito perigosa pra ser primo de porteiro, né? Nossa senhora, né? E aí foram averiguar exatamente do que se tratava isso. E segundo a matéria do UOL, existe uma versão anterior desse texto, né, que informava incorretamente que a informação já era falsa e, contudo, ela é apenas parcialmente verdadeira. De fato, ele não morreu pelo novo coronavírus, mas sua morte não se deu de um acidente com pneu, né? A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco esclareceu na segunda, dia 30, que a certidão de óbito do homem de 57 anos que circulou foi preenchida com erro e que o paciente apontado no documento nunca entrou nos números oficiais do novo coronavírus no estado, já que ele morreu vítima de influenza. Então, assim, realmente, cara, não tem nada a ver, sabe? É um esforço danado para você desacreditar os números, talvez para reforçar a política de liberação de isolamento do governo federal, não sei, né? É o que tudo indica, mas é um esforço assim, cara, fica entre o ridículo e o revoltante. Eu fico pensando qual que é a pira desse pessoal, sabe? Tipo, nossa... Não é gente, cara. Entendeu? É bot. É bot, mas pior que tem gente que compartilha essas merdas, sabe? Tipo, ali... Mas aí não é gente por outro fator. É verdade. Mas assim, tem uma galera que compartilha isso. Eu vi esse meme daí de gente, esse meme dessa fake news passando pro grupo de WhatsApp, assim, sério, tipo, grupo da OAB, sabe? Aqui, e nego mandando esse fake news lá, sabe? Mas tá no nível assustador, cara. Eu fui pesquisar uma notícia relacionada ao Covid-19 no Twitter e a quantidade... Assim, se você usa Twitter, cara, perfil com bandeirinha de Israel, bandeirinha do Brasil, com muito número no nome, ignora, numa boa. É bot, galera. Quando não é bot, é idoso, e o idoso, ele é covarde. Então, é um bot vivo. Talvez menos vivo que o bot, mas ignora, cara. Você vê o nome, tipo, Josu Wellington 28 30 45 72. Cara, não tem como ser uma pessoa ali, sabe? Então, ignora e nem repercute. Eu vejo muita gente, às vezes, subindo as hashtags que essa parada faz pra tirar sarro, você tá dando visibilidade pra aquilo. Então, ignora e segue reto, cara. Xinga, não dá retweet em filho do presidente falando merda, printa e bota no seu Twitter, que aí você não gera relevância, é a melhor coisa. E pra fechar, né, nosso quadro de notícias com mais uma fake news.
Segundo o link do G1, é fake vídeo que mostra chinesa com coronavírus sendo presa em mercado da Austrália após cuspir em bananas. A imagem de duas mulheres diferentes em duas ocasiões distintas são usadas para construir mensagem falsa. A mulher que foi presa não cuspiu em frutas nem estava infectada. Aí a matéria vai ter link na nossa postagem, explica aqui que está circulando um vídeo mostrando uma chinesa que está sendo presa lá na Austrália porque a mulher saiu cuspindo dentro das bananas no mercado, ela estava com coronavírus e tal. É mais uma daquelas fake news assim, como se já não tivesse gente odiando a China o suficiente, né? Os caras ainda fazem esse tipo de coisa pra reforçar essa coisa tipo, como é que o chinês é filho da puta e tal. Completamente desnecessário, né, cara? Xenofóbico. É triste, né? A gente lendo assim parece até engraçado pelo título, mas é muito triste quando você pensa qual deve ser a motivação por trás de uma fake news dessa. A xenofobia sempre tá aí nesses momentos, né, cara? E quando você coloca algo como inimigo, a China é o inimigo, fica muito mais fácil culpar alguém, né? Mas fica o alerta, se você cuspir nas coisas na feira, você tem que ser preso, porque você é um porco. E espancado. Você tem que ser agredido. Também. Pega o cara, porque o cara cospe na banana. Queria ver o cara cuspindo uma jaca. Pra agredir o cara com a jaca. E se for preso, me liga, tá? E entrando aqui no nosso bloco de notícias culturais, esportivas, notícias que têm a ver com essa ligação pandêmica, né, que tem afetado o mundo, não só de maneira política, de maneira científica, mas em outras partes, né, em outros setores. Eu tenho aqui um link da Exame que fala sobre os filmes, uma coisa que nós não citamos até hoje aqui, os filmes que foram adiados, aí tiveram seus lançamentos cancelados, muitos passaram até pro ano que vem. Agora isso aqui é podcast de nerd, né? Alguns, inclusive, estavam até em fase de produção e tiveram que ser interrompidos, então vale a gente dar uma listada aqui, porque se a coisa continuar desse jeito, o próximo Oscar só vai ter Sonic e Aves de Rapina, meu amigo. E Homem Invisível. E Homem Invisível. Então, assim, vai ser o... Bloodshot. Nossa. Pior Oscar de dois irmãos. Imagina o Oscar 2020, como é que vai ser, né? Vem então, forte. Né? Então, vamos lá. Aqui, falando rapidamente, nós tivemos aqui, Mulan, né? O live action da Disney. Mulan foi adiado. Eu tava super na pilha pra ver o live action, eu adoro a história lá original. Esse daí, galera, tem que jogar ele pra 2023, né? Pra até esquecer essa parada. Mas depois disso, né, cara? É verdade, mano. Rapaz, não tinha pensado nisso. Será que vai ter boicote por causa da China? Conhecendo a galera. Ainda mais que o filme foi feito pra chinês, né, cara? Ele tirou toda a americanização que colocaram no filme, até trocaram o Mushu por causa dessa parada aí, pra fazer pro chinês, cara. Nossa, isso aí vai ter que... Nossa, tem que ir uns 3 anos pra colocar esse filme. E se o Shang-Chi também. Só que Shang-Chi já era pra 2021, né? É 22 agora. Porque assim, o pessoal de lá, dos Estados Unidos em si, eles estavam tomando um cuidado pra não ofender a China nas produções, né? Agora, foda-se, agora vamos xingar mesmo, entendeu? Bom, dentro do cinema nacional, nós temos aqui Três Verões, dirigido por Sandra Kogut e com Regina Casé como protagonista. O filme estava agendado e programado para estrear, né, no dia 19 de março, mas foi adiado sem data prevista para entrar em circuito. 007 Sem Tempo para Morrer, o novo filme da franquia aí do James Bond, né, trazendo mais uma vez aí Daniel Craig, né, o James Bond com cara de pedreiro, também foi adiado, né, estamos aí com 007 Sem Tempo, irmão, porque... Literalmente. Ainda de volta pro cinema nacional, No Gogó do Paulinho, olha aí, ó, comédia nacional com Maurício Manfrini e Cacau Protásio, dirigida por Roberto Santos, teve lançamento adiado, mas com expectativa de chegar aos cinemas ainda esse ano. Então quem gosta do Paulinho Gogó, né, eu acho então um comediante sensacional, a gente vai ter aí... Quem não tem dinheiro, conte história. O Paulinho Gogó é uma versão mais velha e carioca do Roberto. Quê? Agora o fã do Paulinho Gogó vai ter que esperar até setembro, quando o Seattle Seahawks lotar campo na NFL pra ver ele. Não. Meu Deus. O Roberto chorou agora. Seguindo aqui, olha, aproveitar aí, ó, pro Denis Calar a Boca, Um Lugar Silencioso, parte 2, a aguardada segunda parte do suspense, escrito e dirigido por John Krasinski,
também aí foi calada na sua estreia. Esse aí me deixou triste, cara. Esse aí me deixou. Olha, eu não sei, cara. Eu, sinceramente, eu não sei se eu quero. Apesar que ele vai ser um prequel, né? Ele vai mostrar como é que foi a invasão lá dos os dois, pelo que eu entendi, o formato dele vai ser meio assim, Poderoso Chefão Parte 2. A história vai e vem, né? Tem uns flashbacks, né? Eu ia falar feedback. Tem uns flashbacks ali. Parece que esse roteiro do filme ele começou no interior do país asiático, onde consumiram um animal que virou um vírus esquisito e foi embora. Nós temos aqui A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, lançamento de 2 filmes baseados no caso da Suzanne Richthofen, que, nossa, ainda gera polêmica pra cacete, né? Tem gente que acha que é um desperdício de dinheiro fazer um filme da Suzanne von Richthofen, mas assiste, né, documentário de assassino americano na Netflix. Mas, enfim, né, foi adiado aí também. O Trolls 2, a Universal Pictures anunciou que a animação teve data de estreia adiada, né? A animação Trolls 2 aí, então quem tava esperando... Eu não assisti nenhum, então não sei nem se é bom, né? Não? Denis que paga pau pra essas... Isso é Pixar? Não, isso aí é do inferno. Não é DreamWorks essa porra? É muito ruim, cara. Não, larga a mão disso. Uma das melhores franquias do cinema atual, né? Também teve aí mais um filme adiado. Velozes e Furiosos 9, o novo filme da saga protagonizada por Vin Diesel, adiou sua estreia, devendo ganhar nova data somente ano que vem, provavelmente em 2 de abril de 2021. Eu fico triste, cara, porque se tem 2 franquias que eu sempre aguardo ansiosamente, é Velozes e Furiosos e Transformers. São franquias que aquecem meu coração, assim, de uma maneira... Acho que foi o primeiro a adiar pro ano que vem, assim, de fato. Os outros estavam tudo, vai pra final do ano e tal. Pois é, então... Mas eu acho que o Velozes e Furiosos faz muita grana no mercado asiático, né, cara? Sim. Não tem como o Velozes e Furiosos estrear sem a China tá 100%, cara. Um de Velozes e Furiosos não faz grana, né? O negócio tá no 9, e se você pegar o orçamento, né, e quanto fatura, é realmente... Bom... E os filmes que tiveram gravações interrompidas. Missão Impossível 7, olha aí, falando em filmes longos, né, a gravação... Vai ter o 7, então? Sensacional. Vai ter o 7. As gravações do 7º longa-metragem da franquia, protagonizada por Tom Cruise, foram interrompidas principalmente porque o trabalho estava em andamento em Veneza, na Itália. Né, então... Que time! É melhor deixar pra lá um pouquinho. Se tivesse deixado o Ethan Hunt trabalhar, não tinha tido isso aí de né? Vírus rolando aí, né? Ele salvou lá no 2. É verdade. Aquele vírus maluco lá também. Gente, eu tô com muito tempo. Eu tô vendo Missão Impossível aí. E os 6, então, na quarentena, eu tô fresco na memória. Pelo menos isso. Rapaz, esses dias eu maratonei a trilogia Um Tira da Pesada. Que filme, que trilogia sensacional, cara. Ed Murphy no seu auge ali, é excelente. Matrix 4, né? Eu não sei, eu acho que... Aquele filme que ninguém pediu. Puta que pariu, esse filme todo mundo vai ver? Cara, é um erro esse filme, né? Mas enfim, ele teve aí também as gravações interrompidas aí por causa do coronavírus. E pra fechar, outro live action da Disney teve as gravações interrompidas aí, que é o live action da Pequena Sereia, né? Que essa aí também, coitado, não chegou nem a ser divulgado data, nada, tava bem no início ainda das produções e foi adiada aí. A gente não vai nem entrar no mérito, pelo menos nesse programa, sobre séries, enfim, mas não tá aqui na postagem, eu posso até deixar depois o link. Eu tava lendo hoje que a Sescom, pela primeira vez desde que ela começa a operar aí na medição das métricas de bilheteria no Brasil, né, desde 2002, o final de semana passado foi o primeiro, né, em todos esses anos que o Brasil registrou 0 bilheteria, cara. Então, a indústria cinematográfica tá sofrendo pra cacete, o mercado como um todo, né, tanto os produtores, né, as produtoras em si, como quem distribui, cara. É realmente um período assim, até porque a grande maioria de cinemas hoje em dia tá dentro de shopping, né? A gente quase não tem mais cinema de bairro, cinema de rua, como chamam. Então, é triste, cara. É triste a gente ver, assim, certas notícias de funcionário dessas redes grandes de cinema que estão sendo mandados embora mesmo, cara. Tipo, ó, vocês vão embora,
ou vai ter o salário cortado em 20%, 30%, sem benefício. É uma galera que tá penando aí. E só complementando, Thiago, hoje foi anunciado que o Morbius, o Caça-Fantasmas e mais uma porrada de filme da Sony foi adiado. O Keiji não comentou que também o Viúva Negra foi adiado, né? E provavelmente o Eternos deve ser adiado por conta do adiamento do Viúva Negra. E só pra fechar, né? A Warner já adiou e já marcou a data nova Mulher Maravilha, né? Que é agosto. Eles estão sendo, tipo, otimistas com isso, né, cara? E falando em filmes que ninguém pediu, né? Novos Mutantes também. Apesar que esse vai pra streaming, cara. É muito adiamento pra um filme só, cara. Nossa, vocês estão ligados na treta do MMA, do Khabib, do Tony Ferguson? Bem, do UFC? Não. Um comentário rápido que acontece. Já casaram a luta 5 vezes, perdão. Em 4 vezes a luta caiu. Uma por problema no joelho do outro, outra por problema no seu corpo. Sim, os dois são indiscutivelmente os dois melhores pesos leves do UFC, né, no caso. Aí agora que tava casado a quinta luta, todo mundo assim, ó, gente, mantém os dois numa bolha no período pra nenhum dos dois machucar e tal. Casaram a luta lá em novembro. Então a pandemia mundial não vai ter a luta. É a mesma coisa desse filme aí, dos Novos Mutantes, cara. Ele tá... Vai sair. Não. E finalmente chegamos no nosso tema de debate do nosso programa, né? Aquele bloco onde a gente traz um tema aqui pra gente debater ou fazer uma explanação, e vamos aproveitar, né, que o Matheus está aqui hoje com todo o seu conhecimento jurídico para esclarecer algumas questões, porque as coisas mudam muito rápido, né? A gente fica nessa maluquice de notícia libera, não libera, isola, fecha isso, abre, pode sair de casa, não pode sair, pode pegar ônibus, não pode, abre loja, fecha, só determinados segmentos de comércio. Então é difícil acompanhar e às vezes as pessoas elas não entendem. A gente teve inclusive aquele bom exemplo lá no caso das igrejas, né, que a gente falou no nosso primeiro programa, que algumas pessoas estavam se sentindo lesadas aí até constitucionalmente, mas vale a pena a gente tentar entender que nós não estamos em um momento normal, né? A gente está passando realmente por uma fase muito, muito específica, para não dizer assim, completamente diferente de tudo que a gente já viveu. Então, certas exceções, né, cabem, e vamos aproveitar aqui a presença do nosso advogado presente para esclarecer. Matheus, primeiro de tudo, cara, explica pra galera o que é o tal estado de emergência, que muitos governadores, inclusive aqui no Rio de Janeiro, o Witzel rapidinho botou o Rio aí em estado de emergência. Explica pra gente um pouquinho o que significa isso, o que muda pra sociedade. Eu acredito que eu não quero falar muito com juridiquês aqui, né? Eu fico puto quando às vezes eu vejo uma petição ou alguma coisa assim que o advogado tá lá fazendo... Data vénia é um negócio que me deixa puto, cara. Bom, basicamente aí, né, a parte que você menciona o que é o estado de emergência, é um termo que a gente usa assim de forma não só formal, mas também genérica, quando a gente vai descrever alguma situação extraordinária declarada por algum tipo de governo. E quando a gente fala tipo de governo, a gente coloca desde governos federais, né, no caso, quanto estaduais e municipais. Esse instituto, né, que é um instituto que existe assim, separadamente em diversos estados, diversos países, ele varia sobre a instauração segundo a lei de cada um desses estados, cada um desses países. Pode ser por decreto, ou às vezes tem que passar por congresso, ou às vezes simplesmente uma edição de uma medida provisória já está valendo. Varia da onde que você está e qual que é o nível de urgência, né? Assim, quando eu falo situação extraordinária, pode ser abrangente demais, mas um grande exemplo foi aqui em Minas Gerais e até em algumas cidades do Rio de Janeiro, agora inclusive 2020, a gente está parecendo que já foi tudo, né? Já teve até treta de Irã e Estados Unidos, isso foi esse ano, pra gente não estar esquecendo. Tipo, estamos com 3 meses de ano aí, mas já teve pandemia, já teve milhões de coisas, mas o problema da chuva que teve nesses 2 estados é um caso em que foram declaradas estados de emergência em diversas cidades, diversos estados e por aí vai. É uma situação extraordinária em que são colocados em prática diversos tipos de protocolo para poder passar por essa situação extraordinária. E quando a gente coloca esse estado de calamidade, ou até no caso âmbito federal, que é estado de defesa ou estado de sítio, prevê-se alguns tipos de restrições a alguns direitos que a gente coloca como direitos fundamentais.
No caso em específico que a gente está vivendo agora, que é uma pandemia, o principal direito que a gente está tendo cerceado aí é o direito da liberdade, né? O isolamento social está surgindo para poder salvar a população, não só salvar a população, como também salvar um outro direito que a gente tem, que é o direito à saúde, né? Porque se o pessoal estiver circulando muito e a liberdade não for restringida, logo o sistema de saúde brasileiro vai a colapso. Então, a gente está restringindo um direito, que é um direito de primeira geração, que a gente fala no ordenamento jurídico, pelo menos no Brasil, que é uma teoria que a gente usa dos direitos das 3 dimensões. Se vocês quiserem, depois eu até explico isso aí um pouquinho melhor, mas estou passando por cima só para não ser muito chato, de técnico, restringindo o direito da liberdade para poder manter o direito à saúde de todos os cidadãos mais para frente. Está tendo esse embate entre os dois tipos de fundamento no momento no Brasil. Eu acredito que assim, é uma medida extremamente necessária e, de novo, diversos governos podem colocar. A gente está vendo isso até a âmbito internacional, restrição de fronteiras, a Rússia, a China fechando fronteiras, ninguém entra, ninguém sai, até, por exemplo, cidades que a gente está vendo, poxa, se eu não me engano, o Paraná restringiu, vocês às vezes estão um pouquinho mais antenados aí do que eu, mas o Paraná restringiu ônibus e caminhões que entram do estado de São Paulo. Então, eu posso até usar como exemplo aqui o próprio Rio de Janeiro, porque a gente até citou isso em um dos nossos programas, porque o estado de emergência, também, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas ele funciona em multiníveis, né? Porque você pode ter uma cidade em estado de emergência, você pode ter um estado ou um país. Então, cada administração pública, seja ela municipal, estadual ou a âmbito federal, vai colocar algumas normas. Então, quando você conversa, quando essas administrações, essas jurisdições conversam entre si, você faz um negócio alinhado. No caso, foi o que aconteceu aqui no Rio, que o governador Witzel e o prefeito, né, o Marcelo Crivella, meio que se alinharam assim. Então, essas liberdades de ir e vir que você citou, por mais que não exista uma lei que proíba, eles usaram diversos dispositivos e estratégias aqui que isolaram, né? Por exemplo, eu moro na área metropolitana. Eu não tenho mais como acessar o centro do Rio, porque começa que já está tudo fechado. Então, basicamente, não tem muito o que se fazer lá. Segundo, que não tem mais transporte público para lá, né? Então, você não tem mais trânsito de ônibus de turismo. O que você tem é só carro de passeio, aplicativo rodando dentro da cidade só, né? Você não pode fazer isso para passar ali a divisa intermunicipal. Então, assim, é bom para as coisas meio que funcionarem, que essas jurisdições conversem entre si, né? Não adianta, por exemplo, se o prefeito fizesse uma coisa e o governador fosse lá e desse uma outra chancela. É meio complicado, é um pouco chatinho isso, né, Matheus? No caso do Brasil em específico, a gente vive uma federação, né? O que a gente chama de pacto federativo, que existem os 3 tipos de governos, né? Que é União, Estados da Federação e municípios. Não tem hierarquia entre esses 3, é bom a gente deixar claro. A administração pública brasileira ela não prevê hierarquização desses entes federados, mas ela prevê uma vinculação entre eles. Então esse é até um problema que está tendo, que inclusive diversos governadores estão colocando aí, né? E não está tendo conversa com o governo federal em si. O governo federal não está ajudando a alinhar esse combate à pandemia, porque não tá tendo papo, tá tendo conversa, eles estão se batendo toda hora. Fica aí esse governo esquizofrênico que uma hora vale uma coisa, outra hora vale uma coisa. Mas com relação a isso, os municípios e os estados, eles estão conversando muito bem. Não só no caso aí do Rio de Janeiro, mas parece que em São Paulo, em específico, tá tendo uma conversa muito boa, né? Às vezes o Roberto pode até falar sobre isso. Eu pelo menos tô vendo todo dia o Dória e o Bruno Covas fazendo... um talk show. Falando lá e tal, conversando toda hora. Pelo menos assim, tá conversa entre esses 2 entes aí. Aqui em Minas, em específico, por embora a gente tenha um governador bundão, que é o Zema, ele também tá tendo esse diálogo, né? Tem um decreto de estado de calamidade pública no estado de Minas Gerais, e os diversos municípios eles têm que seguir algumas normas colocadas por este decreto. Então, assim, algumas cidades em específico, todas praticamente, os 800
mais municípios que existem no estado de Minas Gerais, praticamente todos colocaram seus decretos em específico, falando sobre o estado de calamidade pública, seja Varginha, Divinópolis, Pouso Alegre, mais aqui no sul de Minas, todos têm o seu específico, mas todos eles seguem basicamente uma fórmula de um decreto colocado pelo estado de Minas Gerais, a qual eles são vinculados pelos entes da federação. Então, as administrações públicas, elas têm que conversar nesse meio aí para estar mais ou menos alinhadas com relação a esse estado de emergência e como combater essa pandemia, entendeu? Então, assim, desde que restrições a tráfego mesmo, né, que nem eu mencionei, se eu não me engano o Paraná tava tendo problema de que o ônibus não estava indo para lá do estado de São Paulo, mas pelo que eu vi depois de pouco tempo aqui já retirou esse cerceamento, porque senão também fica muito complicado. Tem um caso lá na Europa agora, que é o Tratado de Schengen em específico lá, que é como se diversos países ali da União Europeia em específico, eles não têm uma liberdade maior em fronteira, mas a parte que falava da liberdade maior em fronteira já foi revogada para poder fechar tudo, entendeu? Não ter esse trânsito que é o que já ajuda a disseminar mais ainda o vírus. Eu só queria dizer que o Matheus trouxe uma informação que eu fiquei perplexo, que é o governador do Partido Novo sendo um bundão no momento em que você precisa de um estado ativo. Eu estou perplexo, eu jamais esperaria isso de um candidato do Partido Novo. Realmente eu estou surpreso. Não, cara, você não tem noção, mano. Você tá ligado que os governadores fizeram uma carta pro governo federal pedindo galera, ajuda aí. Basicamente é isso. Para de atrapalhar, por favor, né? Para de atrapalhar, fala o que a gente tem que fazer, entendeu? Mandetta, bota um pouquinho de clarividência aí na cabeça do Bolsonaro e tal, e se não me engano, um dos únicos governadores que não assinou a carta foi o Romeu Zema. Já diria o velho Lobo Zagallo. Aí sim, fomos surpreendidos. Entendeu? Embora exista isso, pelo menos os estados eles estão agindo de uma certa maneira para poder evitar mais ainda a disseminação do vírus, e essas são as medidas que são necessárias, né? É isso que está gerando esse baita desse embate aí, mas enquanto não fazer e não tiver nenhum tipo de sanção, a gente está fazendo. Vamos seguir o que eles estão falando, porque é o mais correto. Né? É que, cara, o lance é que Minas Gerais vive uma crise de identidade muito louca. A começar pelo governador Bundão, tem também você pega o caso aqui, citou Pouso Alegre, né, que é mais referência ainda na saúde do que Varginha, que a gente tá agora. Pouso Alegre teve um caso confirmado antes de Varginha, e os caras, segunda-feira, já abriram o comércio lá, né? Deixa rolar a parada aí, abriu loja e tudo mais, assim, como se tivesse passado a parada, velho. Eu já acho que isso aí não é crise de identidade, não. Isso aí já é burrice mesmo. Eu tentei suavizar a parada. Bom, vocês é que são de Minas, a gente não vai ficar quieto aqui, ó. Quem diria o Denis querendo passar pano, né? Será que foi porque ele ajudou a eleger o Zema? Talvez! Olha aí. Vamos seguir aqui. Vou fazer minha culpa aí porque eu votei nele. Vamos passar pro próximo tópico que é melhor. Falando ainda então sobre opiniões políticas, Matheus. Tem uma galera reclamando aí de que o nosso digníssimo presidente está sendo censurado pelas redes sociais, ele está tendo aí certas campanhas retiradas das redes e tal, e as pessoas ainda não entenderam que não é uma censura, né, mas que o Bolsonaro, segundo algumas teses jurídicas, ele estaria até cometendo crimes civis, né, crimes normais, assim, nada dentro que pudesse ser obstruído pelo cargo dele, né? Explica um pouquinho disso aí. Então, galera, eu até trouxe isso daí em específico para poder conversar com vocês. Tem 2 pontos muito legais, entre aspas, do lado jurídico. Legais eles são. Legais eles são, né? Mas entre aspas aí, do ponto de vista jurídico, né? Para poder falar para vocês. Um é sobre essa ideia de censura, né? Estão reclamando aí que o Bolsonaro foi censurado, tanto pelo Twitter quanto a campanha dele do governo e tal. Interessante diferenciar o que é censura um tipo de consequência jurídica do que você falou, do que você está fazendo. Censura é quando você cerceia literalmente o direito de pessoa, independentemente do que ela está falando, do que for. Só porque você não dispõe de ideologia ou qualquer outro tipo de questão. Você
trabalham na área de comunicação, vocês sabem disso, né? Mas agora, quando o que você faz tem uma consequência que impacta diretamente uma população e uma parte em específica da sociedade, você tem que sofrer as consequências por isso, ainda mais visto o seu cargo, né? Que é o cargo de presidente da República. Então, você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você está falando, né? E aí, nesse caso em específico do Bolsonaro, tem dois pontos aí que eu trouxe. Um é que teve aquela campanha do governo envolvendo o Brasil Não Pode Parar, né? E houve lá até a SECOM, se eu não me engano, disse que era só em caráter de experimental ou outra coisa desse tipo, mas Vou experimentar 4,3 milhões aqui. Dá uma experimentada. Isso daí é um negócio, assim, completamente maluco. E aí eu trouxe a decisão, eu abri a decisão em específico que a juíza lá deferiu no Rio de Janeiro, que eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu da parte do ponto de vista jurídico, né? Que retirou essa campanha do ar, né? Resumindo, o governo colocou essa campanha de Brasil Não Pode Parar. O Ministério Público do Rio de Janeiro, né? O Ministério Público da União em específico, mas que se localiza no Rio de Janeiro, ele entrou com uma ação civil pública contra a União em específico, junto à Advocacia Geral da União, que é o órgão que tem legitimidade para poder resolver casos da União, e teve uma decisão em caráter de plantão, porque o judiciário tá todo completamente parado, envolvendo isso daí, e a juíza lá, ela decidiu que, segundo as declarações, não só do presidente, mas como também a campanha do Brasil Não Pode Parar, não existia nenhum tipo de menção de mero distanciamento que pudesse, assim, levar a casos que diminuíssem a Covid, inclusive estava influenciando informações erradas em contrapartida o que envolve até a OMS e todos os órgãos da saúde estão colocando, assim, tipo, gente, o que vocês estão botando aqui tá ao contrário. Então eu vou, se vocês me permitem, eu posso abrir aspas aqui para ler o que ela falou em específico, claro. Abrir aspas, né, para juízes. Nesse sentido, fica demonstrado o risco na veiculação da campanha O Brasil Não Pode Parar, que confere estímulo para que a população retorne à rotina, em contrariedade às medidas sanitárias de isolamento preconizadas por autoridades internacionais e municipais, na medida em que impulsionaria o número de casos de contágio do país. Na dita campanha, não há menção à possibilidade de que mero distanciamento social possa levar a um maior número de casos da Covid-19, quando comparado à medida de isolamento, e que a adoção da medida mais branda teria uma consequência a um provável colapso dos sistemas público e particular de saúde. Então, o que ela coloca aqui é que vincular uma campanha desse tipo não só traria mais riscos à saúde, como eventualmente traria riscos ao sistema de saúde. Então, por isso, foi uma tutela de urgência que o Ministério Público pediu para parar de vincular a campanha, e assim que foi deferida às 4h30 da manhã, em caráter de plantão, como eu falei. No outro dia de manhã, já teve uma nota da SECOM falando que não, gente, era caráter experimental. A título de curiosidade, isso é uma tutela de urgência, então é a primeira coisa que, assim que o processo chega para o juiz ver, ele já defere, mas a ação em si ela continua. E o principal ponto aqui é ver com relação ao que o Denis falou aí, dos 4,9 milhões que foram utilizados para poder fazer a campanha sem licitação. O principal ponto é esse. E hoje mesmo teve uma decisão deste mesmo processo, falando que, assim como os posts foram apagados e outras questões, pedindo para o Twitter, em específico a rede social Twitter, enviar os dados que se tem de posts dessa campanha para que o Ministério Público possa investigar da onde que veio esse valor. Tem mais coisa ainda envolvida no meio dessa parte de censura, aí, entre aspas. A gente vê que não é só uma censura, não são consequências jurídicas do que o governo esquizofrênico brasileiro está fazendo no momento. E com relação a posts apagados de Bolsonaro e Twitter, aí a resposta é até mais simples do que a gente imagina, né? O Twitter, ele é uma empresa privada, então ele não sofre sanções de governos ou o que quer que seja para poder manter a coisa. Então, se fala que é censura, galera, é censura, mas fazer o que está contra as minhas normas, eu sou uma empresa privada que eu mantenho o que eu quiser. Basicamente, é isso. Do mesmo jeito que o Facebook ou o YouTube, ou o que quer que seja, tem direito de tirar teu vídeo do ar, porque você infere as normas dele, o Twitter também tem. O Twitter é uma empresa privada, ele retira, ele mantém ali o que ele quiser. Até em cima da questão do Facebook, se eu não me engano,
O que eu ouvi hoje da justificativa deu na CNN, parece que o Facebook tirou os posts do Facebook e do Instagram por conta da veracidade do que ele disse sobre a cloroquina no material, entendeu? Que não tem uma comprovação e isso já entra numa norma de violação lá do Facebook e tal, e em cima disso eles tiraram o vídeo. Uma coisa assim. Velho, você clicou lá em concordo e aceito, os caras fazem o que eles quiserem. Teu conteúdo tá tudo lá, se quiser apagar. Contrato, né? É um princípio do direito que a gente chama de pacta sunt servanda, que é o contrato, ele faz lei entre as partes. Aí eu tô usando jargão jurídico. Termo em latim aí. A gente esquece que o termo de política de privacidade, termos de uso lá, ele é um contrato. Na hora que você está dando um aceite, você está se submetendo às normas daquilo. Então, Seja nós aqui ou o presidente da República, né? Não importa. Seja nós aqui. Principalmente você, presidente da República, porque você tem responsabilidade pelo que você fala e você tem responsabilidade pelo cargo, entendeu? Exato. Então, no caso, ele tem que se submeter às normas até mais do que qualquer pessoa. Imagina o presidente da República que, sei lá, quantos seguidores o Bolsonaro deve ter espalhando desinformação aí, tem que ter consequência para isso. Não, e um outro detalhe jurídico que eu queria trazer para vocês, até bem recente, é de hoje. O pessoal estava falando aí sobre uma notícia crime que foi colocada contra o Jair Bolsonaro, né? Como eu disse, tudo que ele faz tem consequência jurídica. No caso, estava colocando lá o Marco Aurélio de Mello, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele enviou essa notícia crime para a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, para analisar contra o Bolsonaro. É exatamente uma petição colocada por um deputado federal, Reginaldo Lopes. Ele está acusando o presidente de cometer crime do artigo 268 do Código de Processo Penal, que é infringir determinação do poder público destinada a pedir introdução ou propaganda de doença contagiosa. Então, um crime de cometer desinformação aí no caso, entraram com uma ação contra ele, ela foi para o STF por ser foro privilegiado. O ministro Marco Aurélio enviou para a Procuradoria para poder analisar e ver se tem precedente, tem legitimidade, se vale a pena ou não prosseguir com isso. Mas eu também já ouvi falar aí que tem uns papos, algumas notícias de pessoas do Congresso que estão formulando um pedido de impeachment do Bolsonaro, com o fundamento de que ele está cometendo crime de responsabilidade nesse sentido, espalhar desinformação. Eu acho que isso mais ou menos responde a pergunta que eu ia fazer, que se o presidente não pode ser deposto por falar bosta. Eu acho que... Pois é. Com relação a ser deposto por falar bosta, a gente tem que ver o tamanho da bosta que ele está falando, né? É engraçado a gente falar isso, né? Olha só como que tempos e tempos fazem a coisa, tudo é timing no mundo, né? A Dilma, o principal fundamento do impeachment dela, gente, só para deixar claro aí, nada apolítico, eu tô falando a parte jurídica agora do impeachment, foi sobre a aprovação de crédito suplementar chamadas pedaladas fiscais, né? O core, né, o núcleo jurídico da fundamentação do processo de impeachment dela foi isso. Ela aprovou crédito suplementar, quando na verdade se precisa da aprovação do Congresso para ter esse crédito suplementar. O que a gente está tendo aí agora com essa injeção de dinheiro na economia por parte do Estado, por parte do governo? Aprovação de crédito suplementar sobre uma situação extraordinária. Então, fica só essa ideia aí de que é tudo timing. Pois é. Bom, e chegamos aqui no último bloco do nosso Zona em Quarentena, que é aquele bloco que a gente se despede, dá os recadinhos e jabás, mas a gente também sempre traz uma notícia, um caos aí bizarro, esquisito ou engraçado, né? Porque a gente fala aqui de temas tão pesados, essa coisa toda de pandemia, enfim, mas a gente tenta acabar o programa numa vibe assim, né, um pouco mais leve. E hoje eu tenho uma notícia aqui do site da Folha, tá? Pra vocês verem que não é pegadinha, não é sacanagem. Quer dizer, é sacanagem, vocês vão entender por quê. Porque a manchete diz o seguinte: países recomendam masturbação e vodka como medidas para a contenção do coronavírus. Mas junto ou em alguma ordem, assim? Diz aqui que as sugestões vão de manual de sexo em tempos de pandemia a ingestão de álcool para envenenar o vírus, né? Manual de sexo em tempos de pandemia é a versão millennial de amor nos tempos de cólera, é isso? Pois é. Exatamente. A matéria dá 2 exemplos aqui, né? O primeiro é na Colômbia, onde o Ministério da Saúde e Proteção Social preparou um documento com orientações
sobre formas consideradas seguras de manter relações sexuais durante o período de isolamento social. O ABC sobre as relações sexuais e a doença por coronavírus Covid-19 não recomenda, por exemplo, as práticas de sexo anal, a possibilidade de contato com as fezes de pessoas infectadas, que explica o documento, também contém o coronavírus e aumenta as chances de contaminação. Então, assim, lá na Colômbia, né, tá proibido aí, né, o lolozinho. E em Belarus, no leste europeu, o líder do país tem minimizado os riscos da doença. E aí a matéria faz aqui algumas relações até com o que o Bolsonaro falou, né, que lá ele está dizendo, no caso, o líder, o Alexander Lukashenko, né, ele usou os termos frênese e psicose para se referir à pandemia. Segundo ele, é apenas uma psicose que beneficiará algumas pessoas e prejudicará outras. O mundo civilizado está pirando. É uma completa estupidez fechar as fronteiras. O pânico pode nos machucar mais do que o vírus em si. E aí, numa entrevista ao jornal britânico, né, ao The Times, o Lukashenko sugeriu que a população envenene o coronavírus com vodka e até lave as mãos com a bebida. Ele diz que vocês deveriam beber o equivalente a 4 ou 50 mililitros de álcool por dia, mas não no trabalho. Aí, Roberto, não no trabalho, pô. A vantagem do home office é que você tá no trabalho e em casa ao mesmo tempo. Eu já ia perguntar que país que era isso, cara, porque vodka envolve Rússia, né? Mas, pô, Belarus, né? Qualquer coisa no leste europeu você resolve com vodka. Então, assim, gente, seguindo o manual colombiano aí, né? Nada de sexo anal, masturbem-se e bebam vodka, talvez tudo ao mesmo tempo, como o Roberto citou. Pra você se prevenir, ou pelo menos você vai se divertir um bocado no isolamento, né? Thiago, sei que tá estourado o tempo, mas eu tenho uma notícia pra gente acabar. Lá vem. Meia hora. Não, porra, é coisa boa, cara. JP, aí, ó. Olha aí, JP, depois você chama ele pra gravar. Não, pô, aqui, ó, só falar que ontem o Átila teve no Roda Viva, né, cara? E registrou o recorde de audiência desde quem? Desde o Bolsonaro. Então, tipo assim, deu 1.8 ponto de Ibope, isso, tá ligado? A do Bolsonaro lá em 2018 deu 2.3. Isso dá mais ou menos cerca de 170 mil pessoas em São Paulo vendo ao mesmo tempo a entrevista, cara. E toda a repercussão que teve ao longo do dia também. Isso, cara, eu acho que isso é uma boa notícia. A galera tá se preocupando em se informar direito, entendeu? Esse programa do Átila é um dos mais vistos, Roda Viva, desde nesse tempo recente, assim, entendeu? O mais visto acho que é do Moro, com 3.8 de Ibope. Isso, cara, isso é muito positivo pra mim. É legal que o conteúdo do Átila tem viralizado bastante. Então vamos lá pro nosso encerramento aqui de mais um Zona em Quarentena. Primeiramente, antes de tudo, eu quero agradecer demais a presença do doutor Matheus Patrício. Agradecer o nosso jurista de plantão, né? É sempre bom ter um amigo advogado pra qualquer situação. Então quero agradecer demais aí o Matheus, espero que tenha gostado aí. E é isso, cara. Se alguém quiser te contratar, te acompanhar em alguma rede social, você que sabe, deixa aí algum recadinho, o espaço é seu. Bom, data vênia, não tem nada de doutor. Beleza? Não obstante. Matheus. Inclusive, fica aí meu recado pra galera do Instagram que coloca o nome, tira o doutor, mas eles insistem em colocar o ponto ADV no final, ali no Instagram pra falar de que é advogado. Mas, bom, pessoal, é só agradecer vocês mesmo por terem me chamado, agradecer o Denis por ter me mostrado o podcast. Tô curtindo pra caramba, espero continuar ouvindo. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, precisar de algum outro advogado, alguma coisa, poder falar aí. É sempre bom. Mais um advogado, né? É isso aí, galera. Obrigado mesmo. E qualquer coisa, é só me seguir lá no Instagram, Matheus Patrício. O O no final é um 0. E é isso. Só fazer um apontamento que, cara, faz jabá direito, fala de 1 leão por dia também, cara. É verdade, eu tenho um podcast, pessoal, chama 1 Leão por Dia, onde eu e meu parceiro, ex-sócio, mas agora continuo parceiro como advogado, o Igor, a gente fala sobre direito, sociedade, tecnologia, ciência política, relações exteriores e zilhões de coisas aí. 1 Leão por Dia, Spotify, Deezer, todos os agregadores, é nóis, é o meu podcast. Um colega podcast
Castal aí, ó. Maneiro, bacana. É isso aí. Senhor Denis Augusto. Bem, eu trago aqui uma novidade, só pra surpreender o Thiago. Amanhã volta o Sala da Discord, no caso hoje que tá saindo o programa, tá ligado? No Olha dia aí. 1º de abril, não é mentira. E nós voltamos. No primeiro programa a gente teve que falar bastante coisa desse momento que a gente tá vivendo, de como passar esse momento do coronavírus. Mas a tendência vai ser fazer o pior podcast que você vai ouvir hoje, sempre tentando mesmo desse momento que a gente vai viver, tá ligado? Pra gente tirar uma hora ali pra falar qualquer tipo de borracha, então cola lá. Além do analisador, logicamente. Senhor Roberto II, aí já empilhando caixas do Uber Eats, do iFood. É foda, né? Já tô construindo uma fortaleza de caixa de papelão. Roberto tá ficando maluco no isolamento, ele fez um barco assim, ele fica remando no meio das... É aquele episódio do Sr. Burns constrói um cassino, né? Aí ele fica com a unha grande, os germes estão em todo lugar. Você constrói o bunker do Parasita aí, daqui a pouco. Essas caixas do jeito. Se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, também tô lá no youtube.com/A Hora Suave. E ultimamente a gente tem aumentado a quantidade de posts de vídeo justamente para ter conteúdo. A gente sabe que na quarentena, tédio todo dia, então veja lá, tem recomendação de leitura, tem um vídeo falando da nossa coleção, tem muita coisa, tem dossiê de personagens de quadrinho, então cola lá, youtube.com/Hora Suave, que a gente tá lançando vídeo quase todo dia. Bom, e antes do recadinho, eu tenho que fazer aqui, como sempre, aquele jabá e agradecimento pra galera do Audio Heroes, que é quem vem aí editando as edições do Zona em Quarentena. Então mandar, como sempre, aquele salve, aquele abraço pro Wallace Rodrigues e pro meu maninho JP Moraes, né, que atende a gente, que tem feito esse esforço aí de colocar esse conteúdo no ar, que comprou a nossa ideia, né, tá trabalhando aqui com essa parceria super bacana. Então, se você tá ouvindo aqui o Zona em Quarentena e tá pensando, poxa, que bacana, né, fazer um podcast divertido e tal, não sei por onde começar, não sei editar, quero aí alguma ajuda profissional, procura a galera do Audio Heroes. Eles vão te ajudar aí com edição, vinheta, locução, produção, logo, publicação e até a consultoria aí, se você precisar. Então vai ter o link dos caras na postagem, mas você acha eles no Audio Heroes, né? Heroes, H-E-R-O-S, né? Heroes.com.br. Joga lá no seu Google que vocês vão achar os caras aí, entra em contato. É realmente muito bacana, muito profício. E os caras são muito bons de papo aí, de repente vai te atender de acordo com a sua necessidade. Fora isso... rapidinho? Claro. Claro, galera, se alguém for demitido ou for preso, só me dá. É bom, né? Deixar o jabá. Então... Fora isso, você acha o Zona em Quarentena aqui no zonae.com.br, né? Ele faz parte da família de podcasts aqui do Zona E, onde você vai achar outros programas como Sala da Discórdia, que o Denis falou aí, tem o Porquê Valdemar, o senhor Roberto II ali, convidados, que tá paralisado, porque não tem esporte, né, Roberto? Não tem esporte, não tem como a gente comentar, né? Igual os caras do Esporte TV, outro dia tava falando indicação de série, né? Eu tava vendo um negócio... Os caras comentando Big Brother, cara. Que merda. Então, assim, se você procura aí mais conteúdo em podcast, você acha aqui com a galera do Zona E. E o Zona em Quarentena especificamente também tá lá no Spotify, diversos agregadores aí, aplicativos, e também estamos saindo juntamente lá no canal do Zona E no YouTube. Então, de repente, você tá ali no trabalho, que é alguma coisa mais acessível, né? Você gosta de ficar ouvindo. Tem muita gente que ouve conteúdo no YouTube, eu mesmo sou um ali em segundo plano, né? Em outra janela. Então a gente tá lá, é só procurar o canal do Zona E no YouTube que vocês vão achar lá. Todo esse nosso conteúdo aqui vai estar lá também. Lembrando que todo o conteúdo que a gente fala aqui, todas as informações, dados e notícias são linkados aí em sites verificados. Vai estar tudo na postagem original aqui do Zona E, para quem quiser ir lá conferir tudo que a gente falou. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu! Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.